A paz do Senhor. Queridos irmãos, hoje é mais um dia onde o Senhor nos fez acordar, onde o Senhor nos fez despertar, onde a misericórdia do Senhor nos alcançou, se renovou sobre nós, nos dando mais um dia, mais uma oportunidade, para nos encontrar com Ele, para passar esse dia na presença dEle, para poder aproveitar este dia, para glorificar a Ele, a exaltar a Ele e aprender mais dEle, sendo então edificado, consolado e exortado por Deus. E hoje eu quero falar um tema super importantíssimo para os nossos dias, que vai nos mostrar o porquê da oposição de Satanás contra a igreja. Vai nos mostrar a causa a perseguição de Satanás aos cristãos, aos discípulos, aos santos de Deus. E nisto nós vamos entender o porquê das dificuldades espirituais nestes dias. Porque existe uma atmosfera difícil, existe uma opressão, existe uma nuvem negra. Satanás nunca foi tão Satanás como tem sido nestes dias. Por isso nós vivemos dias difíceis. Por isso nós já acordamos oprimidos. Por isso nós temos lutas após lutas, dificuldades após dificuldades. E a causa é esta do qual nós vamos falar agora. Isto é o motivo. A causa da dificuldade da igreja nestes dias. Da dificuldade dos crentes em ir à presença de Deus, em buscar a presença de Deus, em orar, em clamar, em meditar. Há realmente uma grande oposição de Satanás contra a igreja nestes dias. E a resposta para isso está então em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 12 da parte B, que fala sobre, ou se pudesse dar um título a esta mensagem, a este tema, eu diria que é o pouco tempo que resta ao diabo. Apocalipse capítulo 12, do versículo 12, nós vamos ler a parte B. Apocalipse é uma carta de João. Apocalipse ele vai tratar de o antes de Cristo, o com Cristo e o depois de Cristo, a ascensão de Cristo e a segunda volta de Cristo. Então, ela é uma carta que muitas coisas já aconteceram, outras coisas estão acontecendo nestes dias e outras estão para acontecer. Apocalipse capítulo 12, no versículo 12. Nós vamos ler a parte B, que diz assim: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, na Tua santa e gloriosa presença nós nos encontramos neste momento. É a Tua presença, Senhor Deus, que nós queremos. É a Tua palavra, ó Deus, que nós desejamos. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, agora, neste momento. Ó Deus, nos dá entendimento.
nos dá, ó Deus, discernimento, ó Deus, abre, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, ó Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela possa, Senhor Deus, nos despertar, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento para poder entender os dias que nós estamos vivendo, ó Pai, a oposição de Satanás contra a igreja, ó Deus, nos dá entendimento, nos dá discernimento, Senhor Deus, nos dá esclarecimento, ó Pai, nos dias que nós estamos vivendo, ó Deus, não nos deixes, Senhor Deus, parados, não nos deixes, Senhor Deus, fadigados, não nos deixes, Senhor Deus, cansados, ó Deus, mas renova as nossas forças, fortalece, Senhor Deus, a nossa fé, trazendo ânimo, trazendo coragem, trazendo um despertamento sobre a Tua igreja, ó Deus, mas não nos deixes, Senhor Deus, ficar parados, não nos deixe, ó Pai, naufragar na fé, não nos deixe, Senhor Deus, recuar, ó Deus, para trás, mas nos ajuda, Senhor Deus, como bons soldados, continuar nessa peleja, continuar nessa guerra, porque há uma guerra, Senhor Deus, nestes dias, e por isso, ó Deus, nós precisamos ser fortalecidos, ser alicerçados, ser conformados, ser edificados, ser exortados pelo Senhor. Prepara-nos, ó Deus, para essa guerra, prepara-nos, ó Deus, para essa luta, nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nos reveste da Tua armadura, nos ajuda, Senhor Deus, a nos sujeitar ao Senhor, resistir ao diabo para que ele venha fugir de vós, nos ajuda, Senhor Deus, no nome de Jesus, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, ambos sabemos que no início da queda do primeiro homem, Adão, no jardim do Éden, Deus então, ele amaldiçoou o homem e toda a sua descendência vindoura. Mas Deus, ele também decretou logo então que a serpente seria então derrotada. Deus decretou também a derrota da serpente, determinando que a serpente, que Satanás iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas que este mesmo também lhe feriria a sua cabeça. Então, após a consequência do pecado, após então a queda do homem, após a queda da humanidade, Deus já apontava, Deus já profetizava acerca de uma obra de redenção, acerca de uma obra de salvação. O plano de redenção, o plano de salvação é logo apontado após a queda do homem, após a queda da humanidade, após a queda do primeiro homem, que teria consequências graves em toda a sua descendência vindoura. Logo ao início, a serpente, Satanás, também já recebia uma palavra decretando a sua falência, decretando que a sua derrota viria. E quando nós analisamos o Antigo Testamento, e quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento nós vamos ver então a grande oposição da serpente, de Satanás, perante os planos do Eterno, perante os planos de Deus, perante o povo de Deus. Nós vamos ver a grande oposição de Satanás perante então a descendência do primeiro homem, começando por Caim, até aos fariseus, aos saduceus, aos mestres da lei, e terminando então pelo Império Romano, pelos romanos. Nós vamos ver então Satanás incitando pessoas a matar, nós vamos ver Satanás incitando pessoas a fazer guerra, a se opor. Nós vamos ver Satanás se opondo, tentando acabar a todo tempo com a descendência da mulher, porque é da mulher que viria então o Salvador, porque é da mulher que viria o menino, porque é da mulher que viria então o Messias, o Redentor profetizado.
Foi de facto então uma guerra, uma luta diária, centenas de anos, séculos após séculos, gerações após gerações, onde Satanás ele tentou parar, Satanás tentando parar os planos de Deus, mas Satanás ele nunca prevaleceu, ele nunca triunfou, ele nunca foi vitorioso, ele sempre perdeu, ele sempre falhou em suas investidas. E mesmo no nascimento do Messias, que está narrado no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que está então narrado nos 4 Evangelhos, no nascimento de Cristo, no nascimento do Messias, Satanás ele vai tentar matar o menino por intermédio do rei Herodes. Mas nós vamos ver, e louvado e glorificado seja Deus, que nós vamos ver que Deus está sempre então um passo à frente, acima de Satanás. A oposição da serpente contra o menino, a oposição de Satanás contra o nascimento do menino, mas Deus permanecia fiel, fiel à sua promessa, às suas profecias, guardando o menino, dando o livramento ao menino, levando então o menino para o Egito, e somente depois da morte do rei Herodes é que agora o menino voltava para Jerusalém, mais propriamente para uma cidade chamada Nazaré, e é lá que o menino Messias vai crescer até se tornar adulto. Aleluia! Agora, aos 30 anos de idade, agora o Messias, agora Jesus vai revelar a sua identidade quando ele vai então ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. É aos 30 anos de idade que Jesus então agora vai revelar a sua identidade. A sua identidade é revelada então agora no Rio Jordão como Filho de Deus, como Redentor, como Salvador, porque João disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Deus, após Jesus ser batizado, ele vai dizer: eis aí o meu Filho em quem me comprazo. Agora aos 30 anos Jesus vai revelar, é revelada então agora a sua identidade de Filho de Deus, de Redentor, de Salvador. E agora a serpente, e agora Satanás começa então a fazer as suas últimas investidas contra Jesus, para parar os planos de Deus, para parar as promessas de Deus, para parar Jesus. Porque até ali, em nenhum momento ele havia conseguido parar os planos de Deus. E talvez aquela da qual Satanás pensaria que havia triunfado e vencido, por fazer então com que Jesus Cristo fosse então levado pelo seu próprio povo, pelos judeus ao Sinédrio, e do Sinédrio então agora seria levado para os romanos, para Pôncio Pilatos, e dos romanos então agora ele seria condenado à morte, à crucificação. Com certeza nesta hora Satanás ele estava rindo, com certeza nesta hora Satanás já estava fazendo a festa, achando que tinha conseguido, que iria matar o Messias, queria então fazer o Messias padecer, que havia então prevalecido contra os planos de Deus e enviar o Filho para a cruz, para a crucificação. Porém, Satanás, ele estava muito enganado, porque aquilo que ele pensou ser uma grande vitória foi de facto a sua maior derrota. Aleluia, louvado e glorificado seja Deus. Na cruz, na sua morte, na ressurreição, Jesus agora vai esmagar a cabeça da serpente. Oh, aleluia, trazendo vida sobre a morte, trazendo então justificação, perdão, remissão para os pecados, anulando todas as acusações de Satanás contra a humanidade, de Satanás contra os santos, contra os santos do Antigo Testamento, sendo então de todos aqueles que vieram então antes de Cristo no Antigo Testamento, como todos aqueles que viriam depois de Cristo no Novo Testamento até aos dias de hoje em diante. Na cruz, Satanás
é esmagado. Na cruz, a serpente é esmagada. Ele perde. E agora, é-lhe dado pouco tempo por Deus. Porque agora, o seu fim está próximo. Os seus dias estão acabando. Agora, por causa do sangue de Jesus, há redenção para todos os homens. Agora, por causa do sangue carmesim de Jesus, há oportunidade para todos os homens. Agora o homem, o pecador, pode voltar a ter comunhão e intimidade com Deus. Agora o homem pode voltar ao Éden, ao tempo de comunhão e intimidade com Deus. Agora o homem não precisa mais parecer. Agora o homem não precisa mais ser condenado. Agora os pecados do homem podem não ser mais imputados contra ele próprio, porque agora está disponível um defensor, porque agora está disponível um advogado, o qual paga toda a dívida do homem, o qual paga toda a dívida do pecador, o qual paga por toda a injustiça do homem, por toda a injustiça do pecador, o qual paga por todos os pecados, falhas e iniquidades do pecador. Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora o homem não precisa mais ser condenado à morte eterna sem Deus. Agora o homem não precisa mais ser condenado ao inferno, ao Hades, a Sheol, ao Guiena. Agora o homem, agora o pecador não precisa mais continuar debaixo da lei. Ele não precisa mais continuar debaixo da condenação, da escravidão, do jugo do pecado. Porque agora o homem, agora o pecador pode ser perdoado, liberto e salvo. Agora o pecador pode ser justificado e regenerado. Porque agora Cristo, Ele comprou o passaporte para a salvação do homem. E isso, meu irmão e minha irmã, isso é gratuito. O homem não pode comprar, o homem não precisa comprar. Nós não precisamos comprar a salvação. Nós não precisamos pagar pela salvação. O homem só precisa receber, o homem só precisa tomar posse, o homem só precisa adquirir esse dom que vem de Deus, que se dá o nome de graça, favor e merecido. Agora então o plano de Deus se confirma por meio do menino. O seu nome seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Agora o plano de Deus se confirma na vida do Messias. Agora o plano de salvação, de redenção se confirma na pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que viveu, aquele que padeceu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, o qual então fica 40 dias sobre a terra após a sua ressurreição, dando então as últimas indicações, os últimos ensinamentos aos discípulos, e então agora vai subir aos céus, prometendo que o Espírito Santo, que o Consolador viria sobre eles. E agora então isso vai dar origem à igreja, aos que creem em Cristo, aos que andaram com Cristo, aos que foram escolhidos pelo próprio Cristo, os quais aprenderam e foram discipulados por Jesus dos 3 anos e meio, dos 30 aos 33 anos e meio, os quais foram ensinados e discipulados por Jesus, os apóstolos. E agora esses, após a ascensão de Jesus, eles vão agora, depois do batismo, da confirmação da promessa do Espírito Santo, eles agora vão começar a testemunhar acerca de Cristo. Daí então o nome de cristianismo. Daí se gera então o avanço do cristianismo. Vidas vão sendo alcançadas e salvas. A igreja começa a crescer. Vidas começam sendo influenciadas, alcançadas. Pessoas começam a se converter a Cristo, ao cristianismo. A pregação dos apóstolos, a pregação dos discípulos. Cidades inteiras se convertem, nações vão se converter a Cristo, ao Evangelho.
Agora a igreja está fundamentada, alicerçada nos fundamentos de Cristo e nos fundamentos dos apóstolos. Agora a igreja vai influenciar a sociedade, agora a igreja vai ter impacto na sociedade e vidas são alcançadas. E por isso mesmo, então, agora a oposição de Satanás não é mais contra o menino, porque o menino já nasceu. Agora a oposição de Satanás agora é contra a igreja, contra os santos, contra os cristãos, contra os discípulos. Agora o foco de Satanás é a igreja, os cristãos, os discípulos. Por isso o texto que nós lemos em Apocalipse 12, versículo 12, da parte B, precisamos entender que uma vez que Cristo triunfou, trazendo expiação, salvação, redenção, Satanás ele perde, ele perdeu. E isso faz dele derrotado. Mas não significa que Satanás vai ficar parado, não significa que Satanás vai ficar parado, que ele parou de trabalhar, de se opor. Pelo contrário, o seu foco, o foco de Satanás em todo o Antigo Testamento foi então tentar paralisar o nascimento do menino, o nascimento do Messias, porque nele estaria então a sua derrota. E uma vez que o menino veio, e uma vez que o menino viveu, e uma vez que o menino padeceu, e uma vez que o menino ressuscitou, e uma vez que o menino ascendeu aos céus, confirmando que Deus Pai aceitou o seu sacrifício, Satanás agora perde. E por isso então agora Satanás foca-se na igreja. Agora o foco de Satanás é a igreja, tentando parar a igreja, tentando entrar no seio da igreja, trazendo heresias para dentro da igreja, trazendo mentiras para dentro da igreja, trazendo doutrinas carnais, doutrinas homocêntricas, doutrinas do homem para dentro da igreja, doutrinas de demônios para dentro da igreja, trazendo falsos profetas para dentro da igreja, falsos pastores, falsos líderes para dentro da igreja, trazendo então rebelião para dentro da igreja, trazendo contenda, trazendo confusão, trazendo o liberalismo para dentro da igreja, trazendo um mundanismo para dentro da igreja, para que a igreja de Cristo ela não tenha mais peso, ela não tenha mais influência na sociedade. Porque conseguindo isso, Satanás, faz então com que a maioria das pessoas se percam, faz com que a maioria das pessoas não sejam alcançadas, continuando então sem Deus, continuando uma vida sem Deus, continuando sem conhecimento de Deus, continuando então vivendo longe de Deus, sendo então inimigas de Deus, amigas do mundo, longe de Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, a única ponte, o único intermediário entre Deus e o homem, o qual é o caminho, a verdade e a vida, o qual é a única possibilidade para os homens, para os pecadores serem perdoados e salvos. E uma vez que nós fomos alcançados, e uma vez que nós fomos levados ao arrependimento, a uma regeneração, a uma metanoia, a uma transformação, a uma mudança de vida, agora isso vai fazer de nós igreja, agora isso faz de nós pertencer à igreja do Deus vivo, agora isso faz de nós eleitos, predestinados, chamados e escolhidos pelo próprio Deus. E uma vez que o Espírito Santo então ele fez morada em nosso coração, isso faz de nós salvos, isso faz do nosso nome estar escrito no livro da vida. Aleluia! E quando nós entendemos isso, e quando nós discernimos isso, precisamos então agora estar cientes que o diabo agora deseja nos destruir, nos deseja parar, nos deseja então se opor a nós, à igreja. Por isso, queridos, não podemos mais ser ignorantes a respeito disso, das coisas espirituais, daquilo que está acima dos nossos olhos, daquilo que nós não podemos ver e enxergar, mas as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, a opressão, as nuvens satânicas, tudo está diante dos nossos olhos, não físicos, mas espirituais. Por isso não podemos ser ignorantes a respeito disso.
porque em nenhum momento nós não estamos livres das investidas de Satanás. E o versículo que nós lemos, Jesus vai mostrar isso mesmo ao apóstolo João. João, então, ele revela que Satanás está então declarando guerra contra todos os santos. Porém, João também vai revelar que o tempo de Satanás é curto, porque pouco tempo lhe resta, e por isso ele está furioso. Não podemos dormir, não podemos parar de estar vigilantes, não podemos parar de vigiar. Por várias vezes, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Rabi, o nosso Salvador, o nosso exemplo, a nossa referência, o nosso modelo, por várias vezes Jesus, ele nos advertiu para isso mesmo. Jesus em nenhum momento profetizou que nós estamos livres disso. Jesus em nenhum momento nos disse que nós não estaríamos livres do perigo, da morte, da doença, do sofrimento. Isso é o evangelho atual, o evangelho moderno, o evangelho destes dias, que promete uma vida maravilhosa, mas esse evangelho não é o de Cristo. Jesus em nenhum momento nos disse que nós não estaríamos livres do perigo, da morte, da doença, do sofrimento. Mas Jesus ele nos promete uma coisa: vida eterna, salvação. E Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, agora você entende as dificuldades nestes dias, as lutas, as tribulações, as dificuldades, a grande oposição do império das trevas contra as nossas vidas, contra a igreja, contra Cristo, contra o cristianismo. Por isso, você não vê mais uma comunidade empolgada. Por isso você não vê mais uma comunidade desejosa de orar, desejosa de estar junta, desejosa de estar em comunhão, desejosa de evangelização, de fazer missões. Porque existe uma grande oposição de Satanás contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os santos. De fazer então o povo deixar de crer, de fazer o povo deixar de acreditar, de fazer o povo deixar de ter prazer nas coisas de Deus, deixar de ter prazer na oração, da palavra, das vigílias, da oração do monte, dos estudos, dos jejuns. Por isso, hoje, vivemos tempo de frieza espiritual, de sequidão espiritual, sem veia profética, porque Satanás está por detrás de tudo isso, se opondo a tudo aquilo que tem a ver com Cristo, a tudo aquilo que tem a ver com a palavra de Deus, a tudo aquilo que tem a ver com a igreja, tentando parar a igreja, tentando derrubar a igreja, tentando acabar com a igreja. Mas, aleluia, louvado e glorificado seja o nome. Eu quero finalizar esta mensagem dizendo algo para vocês. Ouça bem, em nome de Jesus. Assim como o diabo perdeu no passado, assim como o diabo perdeu no nascimento do menino, assim como o diabo perdeu na crucificação e na ressurreição do menino, sendo então esmagado por Cristo para que se cumprisse a palavra de Deus, assim Ele também vai perder contra a igreja, contra os santos. No final dos tempos, onde nós já estamos inseridos nestes dias, Satanás ele vai levantar como aliados a besta e o falso profeta, e haverá então uma grande oposição como nunca visto. Haverá uma guerra contra os santos, contra a igreja. Porém a igreja vai padecer, mas a igreja prevalecerá, porque somente adorarão o falso profeta aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que não foram salvos, aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não abandonaram o pecado. A igreja se tornará mártir.
morrerão por Cristo, os santos morrerão por Cristo. Satanás poderá até nos matar, tocar do nosso corpo, mas o nosso nome ele não pode apagar do livro da vida. E por isso a igreja prevalecerá. A igreja sempre vai para você. Aleluia. Louvado e glorificado seja Deus. Louvado e glorificado seja Deus. Que o Senhor possa abençoar cada vida e que esta palavra possa ter efeito. Que essa palavra possa lhe dar alerta, lhe despertar para vigiar, para estar pronto para a guerra, para estar pronto para a luta. E lembre-se, em Cristo você já é mais que vencedor. Aleluia. Louvado e glorificado seja Deus.